100% fisicamente. Agora, essa história de ter um elenco muito bom nem sempre é garantia de nada, né? Você vê a situação do Palmeiras, Flamengo que vem tropeçando aí. Por falar em Flamengo, o pessoal de casa escolheu esse como nosso tema vencedor aqui. Então, obviamente, vamos trazer isso para o debate, porque o time rubro-negro desembarcou no Rio de Janeiro sob protestos da torcida depois da derrota para o Santos na última rodada. E a Monique Danello vai trazer todos os detalhes disso. Teve até a discussão do Guerreiro com um torcedor, hein, gente? O Flamengo desembarcou aqui no aeroporto Santos Dumont depois da derrota para o Santos em São Paulo. Cerca de 30 torcedores aguardavam a saída do time. A aeronave pousou por volta das 4h10 da tarde. A segurança do clube pensou na possibilidade de uma saída pela pista, mas os atletas acabaram passando pelo saguão. O chefe de segurança do Flamengo conversou com os torcedores que garantiram que não teria nenhum tipo de agressão, que seria apenas um protesto com palavras. Na saída, os atletas passaram numa espécie de fila indiana, protegidos por um cordão de segurança. Mas o clima mudou completamente, os torcedores foram para cima, os principais alvos foram o volante Márcio Araújo, o diretor Rodrigo Caetano, também o técnico Zé Ricardo. Depois que parte do grupo já tinha entrado no ônibus, Zé Ricardo apareceu aqui no saguão, cercado por seguranças que tentavam colocar o treinador dentro do carro. Os torcedores foram para cima pedindo a saída de Zé Ricardo do comando do Flamengo. Alguns atletas preferiram ir embora em carro particular e saíram pelo outro lado, como o caso do zagueiro Juan, que ainda parou para conversar com alguns torcedores, mas nenhum jogador deu entrevista. Nosso produtor Vene Casagrande também saiu pelo outro lado e registrou o momento em que um torcedor do Flamengo provoca o atacante Paolo Guerreiro. O peruano responde, depois ainda sai mancando. Porra, tá maluco você? Tá flamenguista, porra, torce, caralho! Meu irmão, torce, porra! Torce! Que dá sangue, torce, porra! Torce! Seu babaca! Caralho, porra! Então fala aqui em 1000 metros da minha cara, filha da puta! Vamos, caralho! Vamos, porra! Guerreiro, o que você achou dessa manifestação da torcida? Guerreiro, o que você achou da manifestação? Guerreiro, o que você achou da manifestação? Você acha justo isso tudo, Guerreiro? Você acha justo? Vinícius! Guerreiro, o que você achou? O que você achou? Fala, irmão. Tudo bem, tudo bem. Fala, irmão. É imprensa, tá, irmão? Ô, Guerreiro aí, Guerreiro, só mandou aqui, Guerreiro. Guerreiro. Aqui pra gravação aqui, reportagem. Paolo Guerreiro sentiu o músculo posterior da coxa ainda no primeiro tempo da partida contra o Santos e foi substituído. Será reavaliado nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. E a torcida já programa novos protestos para a porta do CT na chegada dos jogadores no treino desta sexta-feira. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Monique. Grande trabalho, hein? Marcos Lima, nosso cinegrafista, Vene Luiz Casagrande, né? Grande Vene, conseguiu registrar a imagem ali do bate-boca, do entreveiro do Guerreiro. Sinceramente, não entendi por que os caras resolveram pegar no pé do Guerreiro. Porque ele tá na melhor temporada da carreira dele, em número de gols feitos. Não sei se o gol perdido ontem contra o Santos pode ter influenciado e tal. Porque, Vitor, os caras irem pro aeroporto virou marca registrada da torcida do Flamengo. Só que hoje não foi no amor, não. Hoje foi ali pra xingar os jogadores e quase que o Guerreiro saiu na mão com o torcedor. Esse ponto do Guerreiro, acho que está muito claro para mim que isso é o exemplo mais claro da geração que a gente tem hoje, a geração que eu passei a chamar de tela touch. A geração da tela touch, a geração que pega e começa a te ofender pela internet e acha que tem esse direito. Mas esse cara foi lá fisicamente. Esse cara foi lá e depois botou o galho dentro. E depois botou o galho dentro. Quando o Guerreiro foi lá e xingou ele com razão,
porque o cara não tem o direito de xingar, ele botou o galho dele dentro. E vai botar porque é o que faz essa geração. Quando é confrontada, bota o galho dentro. Mas como evitar isso aí, meu amigo? Não, mas tudo bem, o torcedor pode ir lá, vai protestar e tudo agora. Eu acho até que pedir raça não é nem o caso. Acho que ninguém no Flamengo tá dando migué. Nem chamar de time sem vergonha. O time é muito forte. Pode até Foi montado um grande time, pode até chamar. Se o cara entende assim, ele pode chamar. Agora, xingar, ofender, ele tem que estar ciente que ele pode tomar uma escorada dessa. Que o Guerreiro ia partir para dentro dele. E se o Guerreiro mete a mão na cara dele, não ia estar errado. Não ia estar errado. Por quê? Porque o cara acha que pode ofender. Não pode ofender, amigo. O cara tá trabalhando. Ah, mas ele é ruim. Então você fala com o patrão dele que escala ele. Tem sentido o cara ir lá e gritar na cara do Zé Ricardo? Fora Zé Ricardo? Não. O Zé Ricardo não. E quem pode mandar o Zé Ricardo embora é outro cara. É o presidente, é o seu Rodrigo Caetano, são esses. Por que você vai gritar no cara que tá lá? O Zé Ricardo pediu pra estar lá? Até onde eu sei, não. Então você vai gritar na cara dele, fora Zé Ricardo? Mas até aproveitando que você tá falando do Zé Ricardo, VSR, tem um pessoal que sempre fica aqui batendo muito nele, né? E depois da derrota de ontem, mais uma vez isso está acontecendo. O Edilson Santos mesmo tá dizendo aqui, Zé Ricardo tem que sair do Flamengo. O quanto você vê a responsabilidade do Zé Ricardo na derrota de ontem? Ele tem alguma responsabilidade. Estava na cara que o Rodinei seria expulso. Tava na cara. E não é porque eu... Por que na cara? Porque ele tava nervoso? Porque tava na cara, porque ele tinha... Isso é o básico do futebol. Tava amarelado. Ele tava amarelado desde do meio do primeiro tempo e ele tava combatendo um jogador que é jogador de transição, jogador de desmarque. Lógico que ele ia ser... E você fala, você sabe tudo. Não sei tudo, não. Eu tava conversando no jogo num grupo do WhatsApp, tinha umas 20 mensagens dizendo que era pra tirar o Rodinei. Isso é verdade. Ué? Que eu estava presente também. Então, isso aí não é. Ele tem responsabilidade. As opções dele, o estilo de jogo que eu... E aí eu vou falar nessa pessoa que eu já tinha prometido que não ia falar, porque vai parecer que eu tô perseguindo e eu não tô. Mas o que eu vou falar, Márcio Araújo, já falei. Tudo que eu acho do Márcio Araújo, já falei algumas vezes. Quem quer saber mais, procura no meu Twitter, que eu já falei. Não aguenta mais. Mas então... Mas todo técnico vai pra lá manter o Márcio Araújo. Ok, mas o estilo de jogo que o Zé Ricardo quer fazer não bate com o Márcio Araújo em campo. E ele continua escalando. Ah, mas porque o elenco não tem... Ok, acho que é verdade. O elenco é verdade. Vai ficar marcado o lance do gol. Mas ele tem responsabilidade. O time do Flamengo não está pronto. O time do Flamengo não está pronto para ser atacado. Isso é responsabilidade dele também. O Flamengo, dos últimos 7 jogos, em 6, o Flamengo tomou gol pelo lado direito, com o time adversário atacando espaço, atacando em velocidade. 7, dos 6 dos 7. E ele não corrigiu. Então, mas o Zé é contraditório naquilo que ele projeta. Se a gente olhar a gente já discutiu isso 500 vezes. O 4-2-3-1, teoricamente, deveria ter 2 volantes alinhados. Na prática, não é isto que acontece. Então, assim, o Zé vive um embate entre o que ele teoriza e o que ele põe na prática. E muitas vezes me parece que por insegurança ou talvez por não sentir confiança na recomposição, e principalmente agora com o Everton Ribeiro e com o Diego, depois que os dois passaram a jogar juntos, o Flamengo tem tomado mais gols. Mas é uma linha tênue, Formiga. Calma. O Flamengo por muito pouco não ganhou o jogo ontem. Eu também acho, eu vou chegar nesse ponto. Jogo, era consenso. Aí o Viseu perde um gol na cara, aí o Guerreiro perde eu vou chegar lá. Era consenso que o Flamengo fazia um dos maiores jogos do campeonato. Nenhuma dúvida. Porque era um segundo tempo do nível do segundo tempo. Viseu mesmo entrou muito bem. Do nível Arão do segundo tempo contra o Corinthians. O Arão com o Márcio Araújo rende melhor do que com qualquer outro volante. Você pode não gostar, mas ele projeta ou ele potencializa o Arão, que faz o que nenhum outro volante faz. O Cuejá não faz o que o Arão faz, do ataque ao espaço, da chegada como elemento surpresa. O Rômulo também não faz, o Ronaldo também não vai fazer. Você tem uma escolha, você quer o Arão. Ronaldo a gente não sabe porque Ronaldo a gente não sabe porque o Zé Ricardo nunca deu oportunidade. Outro ponto. Mas a gente precisa botar o Márcio Araújo pro Arão jogar. Não, vou chegar lá. Ele já barrou simplifica porque Formiga, já barrou Muralha, já barrou Rafael Vaz. Ele barrou, não é verdade, não é verdade, porque o ano de 2017 começou com o Márcio Araújo barrado. E isto o torcedor é injusto em dizer o contrário. Porque o Zé Ricardo iniciou 2017 com a ideia de barrar o Márcio Araújo. O ano começa com a dupla Arão e Rômulo. E este torcedor que hoje esculhamba o Márcio Araújo e persegue e pede o Rômulo é o mesmo que quando o Rômulo entrou, pedia para que o Rômulo saísse. Mas, Formiga, não tem, o Rômulo de fato entrou mal. Não tem clima pro Márcio Araújo continuar. Mas a questão roda todo deixa eu terminar. Você quer
Diego Guerreiro, Everton Ribeiro. Nós estamos falando de Márcio Eu Araújo. também acho um absurdo. a torcida cobra, Ontem era consenso que o Flamengo fazia um grande jogo. O Viseu perde um gol, o Rodinei é expulso, o Diego faz outro jogo discretíssimo e no final das contas estoura sempre no mesmo jogador. Para você ter uma ideia do quanto o torcedor está olhando para nomes e rótulos, ontem não acho, por exemplo, que o Diego Alves tenha falhado no primeiro gol. Ele pode ter errado em bater o tiro de meta para o centro. Aí é uma outra situação, só que você tem a semente do erro e no final das contas tem um gol. Aí a bola passa embaixo da perna do Diego Alves, um lance normal, porque ele sai para fechar, a bola passa lá. Você tem dúvidas de que se é o Muralha ou o Thiago estaria sendo personificado o gol? Certeza disso. Você tem alguma dúvida disso? Nenhuma. Outro momento, o terceiro gol sai às costas do Hever, correto? Você tem dúvidas de que se é o Vaz, o erro era completamente diferente e vou além. Mas tá certo, não tá certo, não. E vou além. Não, e vou além. O Viseu, que era o pedido pelo torcedor, porque o bom sempre é o que não tá jogando. O Viseu perde um gol normal, um gol normal de se perder. Quantas vezes o Flamengo tomou gol nas costas do Hever? Algumas vezes. Algumas vezes. No Vaz? Muitas também. Por isso, não é o gol tomado, é a sequência. Mas então você tá errado. Se você faz a análise em cima de uma grife, você não pode fazer análise em cima de grife. O Viseu perdeu um gol, mas é o garoto que busca espaço. Se é o Damião que perde aquele gol, era esculhambado porque o jogador custa milhões. O Damião perde. Se o Damião o Damião perde menos gol que o Viseu. Se o Damião perde 20 gols, quando ele perder o 21º, ele vai ser esculhambado. Agora, se o Guerreiro perder 5 gols, ele não vai ser esculhambado, porque ele faz 2, 3. O torcedor, este torcedor que enquadrou o Guerreiro, fica claro quando ele olha para rótulos. Mas eu queria ele fala do quanto o Guerreiro ganha. Você tem que ter raça porque ganha mais de 1 milhão por mês. Primeiro, quem escolheu receber 1 milhão não foi o Guerreiro, foi ofertado isso a ele. Segundo, que não falta ao Guerreiro entrega, e aí eu tô com o Vitor, não falta entrega ao Flamengo, é só você ver quanto o time corre por jogo, e isso é mole. Você quer saber quanto o Flamengo corre? Entra aí no Futdados, no Futstats, qualquer site desse de estatística, se você tem a versão gratuita, se quiser você vai lá e paga. Você tem lá os quilômetros que cada jogador corre. Compara com os quilômetros do Corinthians. Não. Paga, não paga? Não, eu tô dando a ferramenta para o cara ir lá e tirar a dúvida e deixar de falar coisa no achismo. Mas com base nesse valor é que o torcedor cobra mais do dinheiro. Como cobravam o Pato, como cobravam o Gabriel no Santos. Exagero falar que o Flamengo tá em crise. Que é um absurdo. Eu acho o seguinte, eu acho que tá muito claro que o Flamengo tem 2 problemas básicos para esse time não funcionar, e o Bruno tem razão. Até o Flamengo tomar o segundo gol, a partida do Flamengo era muito boa. Inclusive até em comparação com outras partidas do próprio Flamengo. O Flamengo, até tomar o segundo gol, o Flamengo não estava jogando bola na área de qualquer jeito. O Flamengo estava procurando o toque por baixo, o gol do Viseu. Estava procurando o toque por baixo, triangulações, coisa que não estava fazendo. Aí você tem 2 pontos. O primeiro, média. O Flamengo, em média, precisa de 9 finalizações para fazer um gol. É muita coisa, né? 9 para fazer um gol. Quer dizer o seguinte, que ele chuta. Aí na outra ele faz um gol. Aí beleza. Aí ele começa, chuta. Depois faz 2 gols. Então, se ele precisa de 18 finalizações... domingo isso, né? Perdeu vários gols. Ele precisa de 18 finalizações para fazer 2 gols. Isso quer dizer o quê? Que se ele levar 1, no máximo ele vai empatar só. Então esse é um problema. E a outra, o time adversário vai no gol do Flamengo e faz o gol. O Santos não tinha chegado praticamente uma vez. Chegou uma vez, o Márcio Araújo dividiu, a bola sobrou, o Rodinei dividiu, a bola sobrou e tomou o gol. Aí virou o jogo. Nesse espaço, o Santos não chegou uma vez. E o Flamengo chegou 18? Não, o Flamengo chegou algumas lá. Acho que ontem foram 15 finalizações. Ontem foram 16 finalizações, abaixo da média até. Aí depois ele tomou o segundo gol e depois tomou o terceiro gol. Por quê? Porque porque não está preparado para tomar gol. E isso tem a ver com o Zé Ricardo também. Quem também está sofrendo defensivamente, está sofrendo para marcar gols, é o São Paulo, né? Que está na zona de